Olá pessoal, como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geometria. Peço que vocês estejam sempre dando uma olhada no material, dando uma estudada, para que vocês possam fixar os conteúdos, ok? Então, estamos falando sobre geometria, demos início à introdução à geometria, onde nós trabalhamos sobre ponto, reta, segmento de reta, retas concorrentes, retas paralelas. Depois nós falamos sobre ângulos, a formação de um ângulo, que é formado de lado, de vértice, que é a abertura compreendida entre dois segmentos de reta que tem origem no mesmo ponto. Aquela abertura ali nós temos o ângulo. O ângulo pode ser reto, quando ele mede 90 graus, ele pode ser um ângulo agudo, quando sua medida está compreendida entre 0 e 90 graus. O ângulo obtuso, que é um ângulo que tem sua medida entre 90 e 180 graus. Nós temos o ângulo raso, é aquele que mede 180 graus. E também falamos sobre o ângulo nulo, que é o ângulo que não tem abertura nenhuma. Todas as duas semirretas estão uma por cima da outra. O ângulo nulo, ele não tem abertura. E por último falamos sobre perímetro, Perímetro de uma figura, A soma dos lados dessa figura é um perímetro. Hoje vamos falar sobre polígonos para dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Nós temos aqui esse mosaico formado de figuras geométricas. Você está vendo esse mosaico aí, vocês estão vendo? Esse mosaico é formado de quadrados e de triângulos, vermelhos, verde e azul. Aqui embaixo nós temos aqui eles separadamente. Okay? Então, essas figuras, quadrado e triângulo, que posteriormente vamos trabalhar especificamente as figuras geométricas de 4 lados, que são chamadas de quadriláteros, e os triângulos. Aproveitando aqui para falar que nós temos mais, eu acho que é uma aula. Na próxima aula será a última aula de geometria, assim, desse pacote aqui, Depois vamos voltar a estudar a álgebra novamente. Mas na aula que vem vai ser a última aula e vai ser a aula onde nós vamos trabalhar especificamente os quadriláteros e o triângulo. Aí nós vamos fechar esse bloco de geometria. Então, essas figuras geométricas, você observe que essas figuras geométricas, eles são formados por segmentos de reta. São formados aqui, o quadrado e o triângulo, formado por segmento de reta. Nós temos o segmento, poderia ser o segmento AB, BC e CD. Então, os segmentos de reta formou o quadrado. Então, o triângulo é da mesma coisa. Bota aqui M, S, T. Então, tanto o quadrado como o triângulo são formados de segmentos de reta. Então, essa figura aqui, inicialmente, nós vamos chamar de linha poligonal. O que é uma linha poligonal? São figuras geométricas formadas por segmentos de reta. Então, são chamados de linha poligonal. Nós temos aqui esse mosaico formado por esses formatos, triângulo e quadrado, que são linhas poligonal. Essas linhas poligonais, elas, aí assim, outra coisa ele fala aqui, Então você está vendo aqui, são todos formados de segmentos de reta, como eu mostrei. Então esse outro mosaico aqui é um mosaico formado aqui por essas figuras aqui, Aqui embaixo nós temos aqui as formações dele,
essa figura aqui. Ó. Nós temos segmento AB, BC, CD, DE. Observe que a figura de E até A, essa parte aqui de E até A, ele não é um segmento de reta. Porque o segmento de reta é um pedaço de reta, né? E aqui, ó, nós temos aqui nós temos aqui uma parábola, né? Ele é meio encurvado. Então aqui nós não podemos dizer que isso aqui é um segmento de reta, porque o segmento ele é contínuo, né? Ele é reto. Como ele tem essa parábola aqui, ele não é um segmento de reta. Então, essa figura geométrica aqui, ela é chamada de linha não poligonal. Quando ela é formada só de segmentos de reta, no caso aqui do quadrado e do triângulo, é chamado de linha poligonal, porque só tem segmentos de reta. Essa daqui é chamada de não poligonal, porque tem essa parte aqui que não é um segmento de reta. Tem essa parábola, então ela não é uma linha chamada de linha não poligonal. A mesma coisa, essa outra parte aqui da figura, né? Nós temos essa parte aqui, mas nós temos aqui isso aqui, ó, essa parábola aqui, ó, essa curvinha. Então, por isso aqui ela é chamada de linha não poligonal. Aí, dentre as linhas poligonais, né, aquelas que não têm essa curvinha, né, que são linhas poligonais, nós temos aqui. Nós temos dois tipos de linhas poligonais. Nós temos as linhas poligonais abertas e as linhas poligonais fechadas, né? As linhas poligonais abertas são esses tipos de linha poligonal. Observe que ele tem segmento de reta que no final não liga com o outro. Ó. Esse aqui não está ligando com o outro segmento de reta e esse aqui também não tem. Então, essa figura aqui é chamada de linha poligonal aberta, porque suas extremidades aqui, ó, não ligam nenhuma a outra. Nós temos essa parte aqui. Poderia dizer, ó, professor, essa aqui não é fechada? Essa aqui é, mas a figura num todo ela é chamada de aberta, porque tem segmentos dele que não se liga a nenhum outro, né? Aqui também, ó, tem esse segmento aqui que essa ponta não se liga a outro segmento. Então é chamado de aberta. A fechada, ela não tem limites, no caso assim. Todos os segmentos são ligados em outro segmento, né? Ó, segmento ligado em outro segmento, ligado em outro segmento, ligado em outro segmento. Fechou. Então é chamado de linha poligonal fechada. Essa aqui também, né? Chamada de linha poligonal fechada. Chamada de não simples porque tem esses cruzamentos. Aqui, aí nós temos essas linhas também abertas, né? Essa daqui é aberta, né? Mas tem essa parte aqui fechada, é chamada de não simples. E essa aqui é uma linha poligonal aberta, simples, né? Suas extremidades não se ligam a outra, simples. E essas linhas poligonais aqui, fechadas, simples também, porque ela não tem nenhum cruzamento, né? Nós vamos trabalhar especificamente essas linhas poligonais aqui, ó, simples, né? Então, linhas poligonais fechadas simples e linhas poligonais fechadas não simples. Não simples porque ela tem sempre um cruzamento. Fechada, não simples. Fechada, simples. Aqui aberta, não simples, porque tem esse cruzamento entre dois segmentos. E cá, linha simples, linha poligonal simples, porque não tem nenhum cruzamento. Então, todas as figuras geométricas, todas linhas, né, linhas poligonais fechada, simples, ela é chamada de polígono. Né? Aí eu tenho elas duas aqui, né? Linha poligonal simples, fechada simples, elas são chamadas de polígono. Né? Poli quer dizer segmentos, não, poli quer dizer vários, e gonos linhas. Né? Então nós temos polígonos, são figuras geométricas de várias linhas, de vários segmentos no caso, né? Segmentos, polígonos, vários segmentos. Então, esses polígonos, né, que são linha, no caso agora nós não vamos chamar ela aqui agora mais de
linha poligonal fechada, né? Nós vamos chamar de polígonos, porque é uma linha poligonal fechada simples, aí nós chamamos de polígono. Essas duas linhas poligonais, né, esses dois polígonos que nós temos aqui, eles têm uma classificação, que nós vamos ver aqui agora. Né? Bem, observe que esse triângulo que nós temos aqui, eu posso construir um segmento, né? Eu construo qualquer segmento que eu construa, eu posso construir vários segmentos dentro dele, né? De forma assim. Eu vou marcar 2 pontos dentro dessa figura. Marco 2 pontos e faço um segmento. Você vê que o segmento fica todo dentro da figura, né? Fica todo dentro da figura. Esse daqui, você vê que eu marquei o ponto A e o ponto B. Quando eu fiz a ligação entre A e B, essa parte tem uma parte que ficou fora da figura, né? Então, quando a figura permite isso, ela recebe um nome. No caso aqui, nós temos essa figura, né? Que qualquer lugar que eu marque 2 pontos delas, ela não vai permitir que o segmento passe pela parte de fora da figura. Então, aqui nós chamamos esse polígono convexo, né? Convexo. E esse polígono aqui, né, que permite, quando eu marco 2 pontos em algum lugar dele, quando eu faço o segmento e o segmento passa por fora da figura, é chamado de polígono côncavo. Côncavo quando permite que eu faça uma linha e passe por fora dele. E convexo quando eu faço uma linha que não passa fora dele. Um exemplo, essa figura que está aqui embaixo. Ó. Em qualquer lugar que eu marcar 2 pontos dentro da figura e eu ligar, sempre o segmento vai estar dentro da figura. Ele não vai passar por fora, né? Então, é chamado de convexo. E o que permite é chamado de côncavo, ou também é chamado de polígono não convexo, né? Nós temos polígono convexo, que é o caso desse, e o de cá é chamado de côncavo, também chamado de não convexo, né? Como está aqui. Ok? Então, aqui nós temos aqui exemplos, né, de polígonos convexo, né? Você vê todos eles aqui, ó. Se eu marcar 2 pontos dentro dele e ligar, todos esse segmento sempre vai estar dentro dele, né? Não vai passar por fora. Já esses aqui não. Eles são chamados de côncavo, porque ou não convexo, porque se eu marcar 2 pontos dentro dele e ligar, esses pontos podem passar por fora. No caso aqui, né? Se eu marcar um ponto aqui, outro ponto aqui e ligar, vai passar aqui por fora, essa estrela. Se eu marcar um ponto aqui e outro ponto cá na ponta, quando eu ligar os 2 pontos, vai passar por fora. Então, é côncavo, né? Côncavo. Aqui também, e esse daqui também, né? Se eu marcar aqui e ligar, vai passar por fora. Então, nós temos a figura convexo e côncavo, né? Convexo e côncavo, quando tem essa possibilidade de eu fazer um segmento dentro dele que passa por fora. Ele é chamado de convexo. Aqui nós temos elementos de um polígono, já são conhecidos de vocês esses elementos, né? Eu tenho esse polígono aqui e os elementos desse polígono são o quê? Primeiro nós temos aqui lados, né? O lado AB, o lado BC, o lado CD, DA e AB, né? Lados do polígono. Depois nós temos aqui, dentro dos polígonos, os ângulos, né? Chamado de ângulos internos, porque estão dentro do triângulo. Se eu for pegar a parte de fora, seria um ângulo externo. Mas, em elementos do polígono, nós não falamos em ângulos externos, apenas ângulos internos. Ó, esse ângulo aqui, ó, formado pelo segmento BC e o segmento BA. Então, eu tenho esse ângulo aqui, outro ângulo aqui, o ângulo, né? Você sabe que essa pontinha aqui é chamada de vértice do ângulo, enfim. E um novo elemento que vocês vão conhecer aqui são as diagonais. O que é uma diagonal? Ó, diagonal é um segmento de reta que vai de um vértice de um ângulo a outro, né? De um vértice de um ângulo interno a outro. No caso aqui eu tenho esse ângulo aqui, ó, o ângulo BAC,
D, né? Esse ângulo aqui, ó, eu vou marcar um segmento do vértice, que é A, até o vértice desse outro ângulo aqui, que é o ângulo BCD. Então, ó, esse segmento de reta aqui é chamado de diagonal. Nós temos aqui, nesse caso aqui, duas diagonais. Essa diagonal que vai de C a A e a diagonal que vai de B a D, né? Duas diagonais. Então, esses aqui são os elementos de um polígono. E, para finalizar, os polígonos, eles têm uma nomenclatura própria a depender da quantidade de lados, né? Classificação dos polígonos. Quando um polígono, claro, o polígono ele começa a partir de figuras geométricas de 3 lados, né? Não existe figura geométrica, não existe polígono de 2 lados, de um lado só, não existe, e nem de 2 lados, não existe. Uma figura, um polígono, não é figura fechadinha com 2 lados, não existe. Então, os polígonos eles começam a ser formados de três lados, né? Que é o caso do triângulo, 3 lados. Depois nós temos quadriláteros, né, que são formados de 4 lados. 5 lados é chamado de pentágono. 6 lados é chamado de hexágono. 7 heptágono. 8 octógono, conhecido aí nas lutas, né, os octógonos. Eneágono, que é o formado de 9 lados. 10 lados é chamado de decágono. 11 lados é chamado de decágono, 2 lados dodecágono, 5 lados, 15 lados é chamado de pentágono, 20 lados chamado de icoságono, certo? Nós temos essa nomenclatura, né, dos polígonos, né, aqui de triângulo até icoságono. Claro que aqui está faltando alguns nomes, mas os principais que vocês vão estudar e fixar são esses aqui. Você já conhece triângulo. Quadrilátero são figuras de 4 lados, né? Falando. Pentágono 5. Observe que essas figuras aqui, elas não são regulares. Do tipo, né? Nós temos aqui o pentágono. Ele não tem os 5 lados iguais, que nós vamos estudar e sair um pouco mais na frente, né? Até aqui mesmo, aqui embaixo já fala um pouco de algumas figuras regulares. O quadrilátero, quando ele tem 4 lados iguais, né, e 4 ângulos retos, nós vamos ver essa definição, é chamado de quadrado. Nós temos o triângulo equilátero, os 3 lados são iguais. Isso aqui nós vamos tratar na próxima aula para fechar o conteúdo. Vamos falar de triângulos e quadriláteros. Aí a gente fecha a parte de geometria. Nós temos aqui uma figura geométrica de 6 lados iguais. Então, de 6 lados, ele é hexágono. E é regular, porque os 6 lados são iguais. Aqui também um pentágono regular. Pentágono porque tem 5 lados. E esses 5 lados têm todos o mesmo tamanho. Então, é chamado de pentágono regular. Ok? Vamos ficar por aqui hoje. Né? Esse material aqui eu vou estar mandando junto com a atividade de vocês, para vocês acompanharem, né, o estudo. Aí vai estar junto da atividade esse material aqui também. Tá? Um bom dia, uma boa atividade e até a próxima aula.